Oi, galera! E aí, todo mundo aproveitando o friozinho pra ler bastante? E aí, aqui é a Dana e a gente tá no terceiro episódio do Sopa de Letrinhas. Esse vídeo ficou um pouquinho atrasado porque semana passada foi meu aniversário. Então tudo bem atrasar um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas o tema de hoje é bem legal, tem a ver um pouco com o que a gente falou semana passada. Aliás, no vídeo passado, né? Faz 2 semanas. Que era sobre todo o processo de criação, o que vocês podiam estudar para melhorar a narrativa de vocês. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como começar, né, no mercado literário, como que eu me jogo aí. Então assim, ai que lindo, eu terminei meu livro. Escrevi meu livro loucamente, fiquei meses trabalhando nele, olha, eu estudei muito pra fazer, agora eu quero lançar. O que eu faço? Existem N jeitos de vocês entrarem no mercado literário, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um dos que eu conheço, né? Lembrando que eu vou falar mais de literatura fantástica, porque eu não manjo muito de literatura mainstream, porque eu escrevo literatura fantástica, então todas as coisas que eu fui atrás pra pesquisar e tal, era, né, nessa área de literatura mainstream. Eu não sei muito bem como é que é, mas eu imagino que seja alguma coisa parecida, né? Então vamos lá, vamos falar. Obviamente eu vou falar um pouco mais do jeito que eu fiz, né? Aliás, do jeito que eu tô fazendo, porque eu ainda tô entrando no mercado literário, mas eu vou falar um pouquinho de como foi que eu aprendi esses diversos métodos e tal. Então foi assim, quando eu terminei meu livro, o que não saiu ainda, que não tá nem perto de ficar pronto, porque quanto mais você termina, mais longe tá de ficar pronto. Eu terminei em 2009, né, no comecinho de 2010, e quando eu acabei eu falei, legal, e agora? O que eu tenho que fazer, né? Eu tinha na cabeça o sistema tradicional de enviar os originais para as editoras, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu queria saber um pouco mais como fazer isso, né? Porque eu não conhecia muitos livros de literatura nacionais, na época, né, de literatura nacional, que fosse de fantasia. Tirando André Bianco, né, com os vampiros, eu não conhecia outras coisas, o que outras pessoas faziam. E nesse ano eu fiquei sabendo de um evento que tem aqui em São Paulo chamado Fantasticon, né, que é justamente um simpósio de literatura fantástica que acontece numa biblioteca aqui na Vila Mariana. E, como todos os anos, eles sempre fazem uma mesa redonda com os representantes de diversas editoras que publicam literatura fantástica aqui no Brasil, né? Eles fazem um bate-papo bem legal com eles. E quando eu fiquei sabendo em 2010 sobre isso, eu fiquei louca. Nossa, alucinei. Falei, meu Deus, eu preciso ir agora, porque eu já vejo como é que funciona e tal. Levei meu caderninho e fui pra Fantasticon pra assistir a palestra deles. Então, assim, era um bate-papo justamente sobre isso, né? Como que um leitor iniciante, um escritor iniciante, entrava no mercado literário. Então eles davam diversas dicas, que são as dicas que eu vou passar pra vocês agora. E dicas essas que uma delas eu segui, né, e deu certo. Então acredito que todas as outras também deem certo de acordo com a sua vontade, né? Então assim, a primeira delas era o sistema tradicional, né, que vem sido feito aí desde sempre. Né? O que é? Você terminou de escrever o seu livro, você envia o original para uma ou diversas editoras que você tem interesse e espera alguém ler e te chamar e falar, legal, a gente vai fazer. Né? Esse sistema, ele é um pouco mais demorado, porque imagina que cada escritor iniciante, também hoje, né? Imagina que cada escritor iniciante vai mandar seu original para a editora, né? Quantos e quantos originais eles não têm para ler? Então, assim, se o seu material não chamar atenção de alguma forma, você vai entrar numa fila de espera aí de nem sei quanto tempo. Eu conheço gente que tentou esse método e foi ter uma resposta negativa, inclusive, 1 ano depois. Então, assim, é um método demorado, mas existem N textos, N blogs de autores conhecidos e desconhecidos também, que fazem dicas de como você imprimir, que a maioria das editoras ainda prefere o método tradicional, que é mesmo você enviar o original impresso pelo correio, né, para a editora.
Então, esse pessoal tem 1 milhão de blogs que dá dicas de como você pode fazer um projeto gráfico legal para o seu livro chamar atenção, né? Como que você pode apresentar esse livro de algum jeito que vai fazer o editor passar você na frente de toda aquela fila de texto impresso no sulfite. Né? Então, assim, eles dão dicas de jeito que você encapa, jeito que você apresenta, coisinhas que você coloca junto. Eu não sei muito bem falar sobre isso, porque foi um método que eu não decidi fazer, né? Mas é um método bem comum, é o mais comum, é o primeiro que vem na cabeça, na verdade, quando você pensa, vou escrever um livro e vou lançar, né? É isso que você pensa. E você tem que estudar um pouco também as editoras para onde você vai mandar. Não adianta mandar o seu livro novinho para Rocco e achar que você vai sair junto com a Rowling lá na livraria, né? Não é assim que funciona. Na verdade, assim, editoras grandes que não trabalham com literatura fantástica dificilmente vão pegar um livro de literatura fantástica nacional para lançar. Isso porque a gente, infelizmente, ainda tem um pouco de preconceito, vamos dizer assim, né? Se você for numa livraria, por exemplo, você vai ver que os livros de literatura fantástica, mesmo dos famosos, tipo Harry Potter, Desventuras em Série, né? O Percy Jackson, enfim, esse é considerado literatura infanto-juvenil, né? Você não vai achar uma parte lá, fantasia. Você vai achar literatura infanto-juvenil, né? No máximo você vai achar alguma coisa em terror, né? Com vampiro e tal, mas assim, eles pegam a literatura fantástica e camuflam em outros lugares pra não falar, olha, isso aqui é literatura fantástica, tá? Sei por quê, uma mentalidade muito pequena, eu acho, né? Tem um mercado tão grande pra isso, mas você mascara porque as pessoas acham que não vai vender como literatura fantástica, né? Então, por isso que você vê adultos achando que Harry Potter é coisa de criança, né? Não é coisa de criança. Se você lê o livro, você vai ver muita coisa lá. Claro, né? Quando eu comecei a ler Harry Potter, eu era criança. A gente foi crescendo junto com o livro. Mas o livro trata de uma série de coisas ali que não é para uma criancinha de 5 anos ler. Eu teria pesadelos horríveis com o livro 7 se eu tivesse 8 anos lendo aquilo, entendeu? Então, assim, é para criança, mas na verdade é para todas as idades, né? Seria uma categoria à parte. Enfim, era isso que a gente estava falando. Por causa disso, né, esse preconceito, editoras grandes têm que ser muito bem preparadas aí para receber uma literatura fantástica nacional. Mas existem N editoras que publicam na literatura nacional. Então você tem que pesquisar essas editoras e ver qual que você acha que se enquadra melhor para lançar o seu livro, né? Então a gente tem aí editora Gutenberg, Intrínseca, Draco, Tarja, Estronho, um monte de editoras. Se vocês começarem a procurar, vocês vão ver, né? A própria Giz também faz, né? A Novo Século, que é a do André Bianco, mas essas daí funcionam com um jeitinho um pouco diferente. Enfim, você vai pesquisar a sua editora e você vai mandar pra lá, faz um projeto legal e espera. Tem que ter paciência, né? Paciência, na verdade, é a chave de tudo. Mesmo depois que você consegue uma editora, você tem que ter paciência. Porque vão editar o seu livro, vão mandar você fazer um monte de coisa, vão pedir alterações. Ninguém vai falar pra você o que você escrever. Olha, eu acho que você tem que trocar essa cena e você tem que fazer isso aqui, sabe? Não. Mas vão dar sugestões pra você. Porque quando você coloca o seu livro ou o seu conto, qualquer coisa, para ser avaliado por uma leitura crítica, o seu editor ou editora não apenas tem a função de analisar aquilo como a qualidade do seu texto, mas também confrontar aquilo como um leitor, né? Um leitor que vai ler aquilo, vai bater o olho e vai falar, não, pera. Né? Então, assim, é muito improvável que o seu livro, seu primeiro livro, ou até seu 10º livro, vai ser lançado do mesmo jeito que você escreveu. Porque sempre que você traz um segundo ponto de vista para o seu livro, é uma coisa que você tem que pensar mais. E eu particularmente acho isso muito legal. Por isso que não tem nada que eu escreva que eu não mande para alguém ler. E mãe não vale. Porque mãe sempre vai achar o que você escreveu bonito. Não vai chamar a mãe.
Mas enfim, eu gosto muito dessa leitura crítica, né? Por isso que eu sempre peço review dos meus contos. Eu quero saber o que ficou ali, o que gerou na cabeça da pessoa, sabe? Porque quando você escreve, você sabe exatamente o que tá na sua cabeça. Mas nem sempre você consegue passar isso do jeito que você queria. E às vezes você também causa reações de até coisas que você nem imaginava, né? E que é super legal quando você para pra ver, nossa, alguém interpretou desse jeito, que bacana. Então, sejam abertos sempre à opinião do seu editor, da pessoa que vai fazer a sua leitura crítica, o seu beta. Isso é fundamental. Agora, para os menos pacientes, também existe um outro método que é usado por muitas editoras, inclusive, que é o método que eu chamo de pagou, lançou. Então, o que é esse esquema? Você procura uma editora e fala pra eles, olha, eu quero que vocês lancem meu livro. Ah, mas tem que entrar na... Não, eu não quero entrar na fila, eu não quero que você leia, eu não quero nada. Eu quero simplesmente que você coloque o selinho da sua editora no meu livro e publique. Então, o que eles vão pedir pra você? Pagar tudo, né? Então, você paga a sua publicação, você paga a tiragem, todo o trabalho que a editora tiver vai ser pago por você, bancado por você. É um outro tipo de contrato que você vai fazer, né, sobre a divisão de lucros e tudo mais, porque aí a gente não tá mais falando de direito autoral e enfim, né, porque a editora tá simplesmente fazendo o papel de gráfica, vamos dizer assim, né. Eles vão imprimir seu livro sob o selo dela. Não necessariamente eles vão fazer o seu marketing, depende muito de editora para editora, né? E você pagando, você lança quantos volumes você quiser, sob o nome de uma editora, né? Então, assim, é quase como lançar independente, só que com um suporte por trás. Por quê? Porque se você pertence a uma editora, se você pertence a uma lista de livros de alguém, né? Obviamente, quando tiver evento dessa editora, você vai. Você acaba sendo vantajoso nesse sentido para as pessoas que não querem esperar, porque você se vincula a uma editora e acaba usando também para você todos os benefícios que ela tem, né? Então, por exemplo, uma editora que faz isso é a Giz Editorial, que é a que lança a série Kaori, da Julia Moon, né? A Julia Moon não pagou os dela, o dela foi diferente, porque ela lançava independente, e a editora acabou se interessando e pegou. Mas a Giz também tem uma linha que você procura eles fazem todo o trabalho para você de publicar um livro e tal, independente do quão novato você é ou não, né? Então esse é o segundo jeito de você fazer. O primeiro jeito era enviar os originais, o segundo jeito era pagando para uma editora. O terceiro jeito é lançando independente mesmo. Você não procura editora nenhuma, você vai na raça, imprime os seus livros e vende por sua conta, né? Dois grandes nomes da literatura fantástica do Brasil começaram assim: o próprio André Bianco e o Eduardo Spohr, né? A história dos dois, na verdade, é bem legal, porque eles começaram, o André Bianco principalmente começou numa época que não tinha nem mercado de literatura fantástica nacional, né? Então ele imprimia os livros dele e saía vendendo na rua, né? Saía vendendo sozinho, por conta, aquela pilha de livros. E aí, quando começou a fazer sucesso, o pessoal da editora olhou e falou: ó, tem aquele cara ali que tá lançando independente, tá vendendo muito bem, vamos lá atrás dele. Então esse é um jeito de você achar uma editora que se interesse por você, sem que você tenha que ir atrás da editora. Só que você tem todo o trabalho, né, e todos os custos iniciais disso. O Spohr, ele fez além ainda, né? Ele criou um marketing pessoal absurdo, vendeu uma quantidade inacreditável de livros por conta e estourou na boca do balão aí, até mesmo antes de ter uma editora, né? Por isso que depois ele lançou e virou um best-seller em todas as livrarias. Você vê a Batalha do Apocalipse aí e suas devidas continuações. Então, assim,
quem manja muito de marketing é uma coisa para se pensar, porque primeiro, marketing é tudo, né? Para você vender alguma coisa. E segundo, que você pode bolar uma estratégia de como você vender, conheça seu público-alvo, né? Para quem que você está fazendo esse livro? É para menininhas de 12 anos? É para adolescentes? É para uma galera mais geek? E conhecendo esse público-alvo, você consegue fazer uma estratégia de marketing para alcançar esse público-alvo e conseguir vender seus livros, né? E ainda de quebra chamar a atenção de alguma editora que porventura esteja procurando uma obra como a sua e jamais achou que fosse encontrar. E se interesse, enfim, você receba 1 milhão de convites, né? Sim, claro, e quem lança independente também pode procurar consignação com livrarias, né? Com bancas, enfim. A pessoa meio que dá um jeito, ela começa a procurar um monte de ferramentas para conseguir vender esses livros. E a própria internet também tem ferramentas para autores independentes. Por exemplo, o Clube do Livro você se cadastra, você faz o seu perfil lá e tudo, e faz um PDF do seu livro. Pronto, fechado. Um arquivo fechadinho, já diagramado, com capa, contracapa, tudo que você quiser dentro do livro. Você dá upload nesse PDF no site, e o site vai disponibilizar para você uma venda online. Como é que funciona essa venda online do Clube do Livro? A pessoa vai comprar o seu livro pelo PDF e ela vai pagar, vamos dizer, R$30. O volume que vender vai ser impresso, apenas aquele, e entregue na casa da pessoa. Então assim, você não tem custo nenhum pelo Clube do Livro, porque a pessoa está pagando a própria impressão, né? E o Clube do Livro vai imprimir apenas aqueles volumes que estão sendo comprados. Então você vai criar essa estratégia de marketing na internet mesmo, vai fazer vendas online, e essas pessoas que comprarem vão receber o volume do livro na casa delas, mas elas mesmas pagaram pela sua própria impressão, né? Então o livro tem um preço de capa, né, que você define, baseado no preço da impressão. Então, supondo, eu tenho um livro que para imprimir custa R$25, né? Eu cobro 30. Então, uma porcentagem desse dinheiro vai para mim, uma porcentagem vai para o site e o resto vai para a impressão. Também é um método bem utilizado aí pela galera. Eu nunca fiz, não sei como é que é a qualidade da impressão e tudo mais, mas até onde eu saiba, funciona bastante. Clube do Livro, procurem também, para dar uma pesquisada. E, nossa, estamos com pouco tempo. Já entendi, muito obrigada, viu? E o último método, que foi o método que eu fiz, que é o método que eu gostaria de falar bem mais, inclusive, vou ver se eu consigo alongar esse tempo um pouco. É um método que eu achei muito interessante, também não sabia que existia, que são escrever vários contos, participar de concursos de literatura fantástica, para conseguir entrar em antologias, né? O que são antologias? São livros lançados com vários contos dentro de diversos autores diferentes. Então, por exemplo, a primeira antologia que eu participei foi Deus Ex Machina, da editora Estronho, que era Anjos e Demônios e Steampunk. Eu não entrei nessa, né? Mas hoje em dia, né, se você procurar, você vai ver que tem 13 autores com 13 contos diferentes. Por que isso é legal? Por que é legal você participar dessas antologias, né? Primeiro, porque você vai tirar o seu conto da sua zona de conforto, né, que é você e seus amigos, e vai inscrever num concurso que tem uma banca de júri de pessoas que você pode ou não conhecer, mas que vão ser pessoas que vão ter uma opinião bem imparcial sobre o seu conto, né? Até porque alguns concursos tiram os nomes dos autores e a pessoa lê só o conto, então ela não sabe nem de quem que é. Então é bem legal. E se você for selecionado, o seu livro é lançado em livraria ou não, mas em eventos sempre tem. O seu livro é lançado e você conhece outros autores, as pessoas conhecem o seu trabalho. É a sua chance de entrar num livro que às vezes tem um escritor mais conhecido e as pessoas vão comprar o livro por causa dele e acabam lendo o seu e gostando do seu.
Então, meu primeiro conto que saiu publicado foi o América Pirataria, quando ele pertencia à coletânea do Steampunk ainda. Steampunk foi uma coletânea que a Estronho fez de steampunk escrito só por meninas. E o meu livro entrou, o meu conto entrou lá, né, uma versão um pouquinho diferente da que tá lançando agora pela Draco. O meu conto entrou e foi uma experiência maravilhosa pra mim. Primeiro porque eu nunca tinha publicado nada, eu chorei horrores quando fui selecionada. Então pra mim foi muito legal saber que meu conto tinha passado por uma banca de júris, que ia ser impresso e que ia pra um livro pro Brasil inteiro ler, assim, né? Então eu achei isso maravilhoso. Foi em maio de 2001. Então eu conheci todas as outras meninas que escreveram também, e elas eram muito legais, e eu tive a oportunidade de sair junto com outras pessoas que já eram um pouco mais famosas, tipo minha querida Amanda Resnor, por exemplo, que já tinha um grupinho de leitores que eram super fãs dela, e ela é um amor de pessoa, né? Então, assim, pra mim foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu participei de outra coletânea, o meu conto do Curupira, por exemplo, é da coletânea Quando o Saci Encontra os Mestres do Terror, também da Estronho, né, que saiu esse ano. E tô participando também de uma outra antologia, essa eu fui convidada, que é a antologia do retrofuturismo. Acho que em breve vão ter mais informações pra vocês aí, eu também não sei direito quando lança. Mas então, o que eu acho legal sobre essa... Porque eu escolhi, né? Por que eu escolhi fazer isso? Eu já tinha um livro, mas eu decidi deixar o livro um pouco de lado, investir nos contos, porque eu queria ver o que as pessoas sentiam quando liam os meus textos e criar um grupo que já fosse familiarizado com o meu trabalho, né? Eu acho isso legal porque quando você cria esse tipo de coisa, quando você lança um livro, você já tem uma margem de pessoas que vão comprar. Podem ser 10 pessoas, pode ser 100, pode ser 1000. Eu tô na faixa dos 10 ainda ali, né? Mas o importante de você, o que eu achei legal de você lançar contos, né, e participar de antologias é isso, é a experiência que você tem. Por quê? Por causa do Steampunk, eu conheci o Romeu Martins, por exemplo, que é um mestre pra mim, e ele me deu N dicas de outras coisas, de outras editoras, e eu conheci outros autores, e fui na Bienal, e conheci um monte de gente, e você também lançou? Eu também lancei, não sei o que. Então, é um trabalho menor, vamos dizer assim, de um conto, e você vai investindo passo a passo pra montar, pra criar a sua carreira, né, como escritor. Então, eu escolhi esse caminho porque eu achei um caminho, não vamos dizer mais simples, né? Porque, na verdade, você tem que escrever um monte. Mas, onde você consegue ver bem melhor o resultado do que você está fazendo. Então, você vai acompanhando, lancei esse conto aqui, agora lancei esse. Você monta um currículo, vamos dizer assim, né? Então, você tem vários contos lançados de vários lugares diferentes. Então, mas praticamente é isso. Essas são as maneiras que eu já procurei, que eu já pesquisei, já vi antes de você lançar no mercado literário, né? Eu acho bem legal qualquer um deles, contanto que você tenha um plano na cabeça, um objetivo. O negócio é ter foco e ir até o fim com a sua ideia pra frente. E eu ainda tô no processo de ainda vou terminar o meu livro para lançar, mas é esse o caminho que eu escolhi e até agora tem dado certo. E inclusive essa oportunidade, por exemplo, de estar aqui fazendo o canal do Bookando foi por causa disso. Então, eu desejo boa sorte para todos vocês, que assim como eu foram loucos o suficiente para tentar entrar nesse mercado. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueci no momento merchan, meus contos estão disponíveis no Amazon, no Kobo, alguns na Saraiva e alguns na Livraria Cultura. Digitem Dana Guedes lá e vão ter 3 contos para vocês se divertirem, espero, né? E se vocês gostaram ou não gostaram, por favor, mande reviews e comentários e perguntas e o que vocês quiserem. Tanto aqui, quanto no meu blog, no Facebook e tudo mais. Então é isso, desculpa o vídeo corridinho, mas espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.